A qualidade de um projeto industrial é um parâmetro fundamental para sua execução, uma vez que ela guia todas as medidas necessárias para que esse atinja as expectativas propostas. Gerenciar a qualidade de um projeto industrial não é uma tarefa fácil, uma vez que ela está sujeita a uma série de restrições que acabam impactando nos seus resultados, como por exemplo o custo ou o cronograma do projeto. O gerenciamento da qualidade, de forma geral, consiste em garantir que os requisitos do projeto sejam considerados e avaliados ao longo dele, tanto aqueles ligados ao escopo do produto, como o conteúdo, a capacidade, as especificações, entre outros requisitos importantes, quanto aqueles referentes à execução do projeto, como a produtividade, a segurança, o fluxo dos processos, prazos, entre outros também. Deixar de considerar os requisitos das partes interessadas pode ter consequências negativas e graves para o projeto. Por exemplo, no caso de um requisito de produto, utilizar um material de qualidade inferior à acordada para executar o projeto pode gerar perdas financeiras, riscos de acidentes ou retrabalho em alguma atividade. Já com relação aos requisitos do projeto, a falta de cumprimento de metas do cronograma pode causar o estrangulamento dos prazos finais, gerando conflitos na equipe e insatisfação do cliente. As partes interessadas elas possuem um papel importante para a definição do nível de qualidade que um determinado projeto deve atender. Para entender a relação entre elas e a qualidade do projeto, dois parâmetros devem ser avaliados. A expectativa, que se remete ao que a parte interessada espera do projeto, podendo essa ser alta ou não, e a percepção, que está relacionada ao grau com que a parte interessada percebe os benefícios do projeto. Cada parte interessada possui uma percepção diferente com relação ao mesmo padrão de qualidade do projeto. Cabe ao gerente de projeto, por sua vez, observar essa qualidade percebida, se posicionar e tomar as medidas necessárias para que essas partes interessadas elas possam entender a qualidade do projeto como adequada. Comparando as expectativas das partes interessadas com as suas percepções, 3 cenários são possíveis dentro do projeto. No primeiro, as expectativas dessas partes interessadas elas são superiores à sua percepção do projeto. Este cenário pode gerar um sentimento de que a qualidade do projeto é pobre. Isso faz com que a parte interessada se posicione de maneira crítica ao projeto, o que pode gerar problemas diversos. Em um segundo cenário, as expectativas das partes interessadas estão niveladas com a sua percepção. Nesse caso, a qualidade é entendida como aceitável. Esse cenário é o mais propício no que diz respeito ao gerenciamento dos custos do projeto. Isso acontece porque a equipe do projeto ela não está gastando tempo nem recurso com uma qualidade maior do que aquela esperada, uma vez que a qualidade utilizada ela já é suficiente para a aceitação das entregas do projeto. Em um terceiro cenário, as expectativas das partes interessadas são menores que a sua percepção. Dessa forma, a qualidade é percebida como boa. Embora para garantir essa qualidade exista uma tendência de aumento dos custos, este cenário pode gerar frutos positivos, como uma maior satisfação das partes interessadas, diferenciação quanto aos concorrentes, entre diversas outras questões. Para que um gerente de projeto ele consiga executar de maneira efetiva o gerenciamento da qualidade de um projeto, algumas questões elas devem ser observadas e mantidas ao longo de toda a sua execução. Dentre elas, nós podemos destacar a melhoria contínua dos processos de execução. Essa melhoria contínua é importante uma vez que, devido às próprias características do projeto, relacionadas a resultados exclusivos, os processos devem se adaptar para melhor atender às suas necessidades. A responsabilidade da gerência, a qualidade de um projeto ou mesmo de uma organização dificilmente ganha força de baixo para cima. Quando a gerência se compromete a dar o bom exemplo, é muito mais fácil que o sistema da qualidade ganhe força e contribua para os objetivos do projeto. E o custo da qualidade. Um projeto, seja ele um projeto industrial ou não, ele possui muitas demandas concorrentes que devem ser observadas, entre elas o custo. O custo da qualidade em um projeto é a soma dos custos necessários para que o projeto atenda a um determinado padrão de qualidade. A pergunta que o gerente de projeto deve fazer é: como fazer com que o projeto tenha um padrão de qualidade dentro dos custos que eu estou disposto a desembolsar? O gerenciamento da qualidade de um projeto ele é feito por meio de 3 processos principais. Planejar o gerenciamento da qualidade, que deve ser executado pensando sempre nas métricas, padrões e procedimentos necessários. Gerenciar a qualidade, que significa agir para cumprir os requisitos previstos e manter a conformidade dos processos e pontos de melhoria. E controlar a qualidade, que é necessário no intuito de garantir que as entregas do projeto estão sendo feitas em conformidade com as necessidades das partes interessadas.
Planejar o gerenciamento da qualidade está ligado a identificar os padrões e os requisitos que são necessários para realizar as entregas do projeto. Por meio dele, vai se determinar como o projeto irá demonstrar a sua conformidade ao longo do tempo. Seu principal benefício é garantir uma ordenação inicial do projeto e fazer com que as práticas gerenciais utilizadas elas sejam validadas ao longo do tempo. Para que isso seja possível, é elaborado um plano de gerenciamento da qualidade. O plano de gerenciamento da qualidade é um documento elaborado pelo gerente de projeto em conjunto com a equipe de gerenciamento. Indica como a qualidade deve ser gerenciada ao longo dele. Dentro de um projeto industrial, para elaborar esse plano, nós devemos ter alguns focos bem específicos. Primeiramente, no plano de melhoria do processo. Esse plano de melhoria do processo ele determina como os processos serão verificados e melhorados ao longo do projeto. Ele está ligado à melhoria contínua e à prática de auditorias. Para isso, podem ser utilizados métodos e ferramentas, como o ciclo PDCA e as 7 ferramentas da qualidade. O ciclo PDCA é um método que permite aplicar a melhoria contínua nos processos de execução do projeto, por meio de 4 etapas: Plan, Do, Check e Act. Na etapa Plan, ou planejar, os processos são verificados de forma sistemática, em busca de problemas ou oportunidades de melhoria. Ao final dessa etapa é realizado um plano de ação. Na etapa Do, ou fazer, o plano de ação elaborado é aplicado aos processos e acompanhado pela equipe. Na etapa Check, ou verificar, os resultados do plano são verificados quanto à sua efetividade. Caso estes não sejam efetivos, eles podem voltar para as etapas anteriores do PDCA. Na etapa Act, ou agir, os resultados positivos verificados na etapa anterior são documentados e padronizados, garantindo os ganhos encontrados na aplicação da ferramenta. O PDCA ele pode ser executado várias vezes durante o projeto. Rodando o ciclo PDCA, a gente garante que essa melhoria ela vai ser continuada. Cada padronização que é feita num patamar superior à padronização anterior. Isso pode ser verificado na seguinte ilustração. Após rodar o ciclo PDCA, as melhorias encontradas fazem com que os processos eles atinjam um nível superior e esse é padronizado. E isso acontece sucessivamente dentro do projeto. Com a padronização, a gente faz com que essas melhorias elas não sejam perdidas. Para a implantação do PDCA, assim como para diversas outras questões no projeto, podem ser utilizadas as 7 ferramentas da qualidade. A primeira ferramenta é o diagrama de causa e efeito ou Ishikawa. Ela permite realizar a análise das causas de determinado problema de forma categorizada, obtendo uma maior profundidade de análise. Os fluxogramas, eles nos permitem descrever e entender melhor os processos de execução. As folhas de verificação, por sua vez, elas constituem uma ferramenta muito utilizada dentro dos projetos industriais. Isso porque ela tem um uso focado na verificação da conformidade das entregas. Os diagramas de dispersão eles são utilizados para fazer a comparação entre duas variáveis distintas, verificando se existe algum padrão de correlação entre elas. Já o diagrama de Pareto ele nos permite identificar as prioridades de atuação, guiando melhor os recursos que vão ser aplicados dentro do projeto. Essa ferramenta ela também tem um hall de aplicação muito grande. Os histogramas eles são muito utilizados em projetos industriais também, principalmente para descrever a utilização de recursos, sejam esses materiais, equipamentos ou de mão de obra. Por fim, nós temos os gráficos de controle, mas aqui a gente vai fazer uma pequena ressalva. Embora eles sejam apontados algumas vezes como uma ferramenta para controle de projetos, o seu uso ele depende da realização de um período de testes e eles destinam-se a verificar a normalidade dos processos. Isso contrasta um pouco com algumas características dos projetos industriais, como a temporalidade e as incertezas observadas. Essas características elas fazem com que os processos sejam executados dentro dos projetos industriais fora de um padrão de normalidade esperado. Ainda com relação ao plano de gerenciamento da qualidade, uma questão importante a ser verificada são as métricas que vão ser utilizadas no projeto. As métricas são as especificações necessárias para que sejam feitos os controles de qualidade. Essas métricas elas podem ser utilizadas para medir a qualidade das entregas ou dos processos. No caso dos processos, elas podem ser transformadas em indicadores. Esses indicadores eles podem ser verificados durante todas as etapas do projeto. Na fase de engenharia, dada a produção de desenhos e documentos de projeto, pode-se fazer uso de indicadores de produtividade, que medem a quantidade de horas que são gastas por projeto gerado, ou então de retrabalho, que medem o percentual de horas gastas, corrigindo-se erros na realização do projeto. Na fase de suprimentos, dados os prazos restritos de licitação e contratação, pode-se utilizar, por exemplo, indicadores que medem o percentual de pedidos de compra atrasados. Já na fase de construção e montagem, pode-se utilizar como indicadores diversos índices relacionados à produtividade,
como hora de montagem por tonelada ou horas por metro cúbico de concreto lançado. Por fim, na fase de comissionamento, pode-se medir, por exemplo, a quantidade de testes realizados dentro do cronograma do projeto. Outro ponto importante a ser verificado dentro do plano de gerenciamento da qualidade é que também devem ser planejados os padrões e listas de verificação que vão ser utilizados, onde deverá ser verificado se um determinado componente de projeto está ou não de acordo com as métricas que foram definidas. Isso pode ser feito assim que os critérios de aceitação das entregas tiverem sido levantados. Por fim, o plano ele pode conter também os procedimentos da qualidade ou fazer referência a esses procedimentos, assim como determinar os devidos responsáveis para a execução dessas atividades. Para se gerenciar a qualidade dentro de um projeto industrial, deve-se prezar por executar tudo aquilo que foi definido dentro do plano de gerenciamento, de forma a garantir que as definições geradas elas serão realmente utilizadas. Esse processo ele deve ser a base da melhoria contínua do projeto e, para ser executado, deve haver um procedimento contínuo de coleta e análise de dados. Um dos pontos mais importantes sobre esse processo são as auditorias. É comum que haja algum receio por parte das equipes executantes com relação às auditorias da qualidade. Porém, é importante frisar que essas auditorias elas trazem alguns benefícios práticos para a organização e para a execução do projeto em si. Por exemplo, com a execução de auditorias, é possível verificar as boas práticas que estão sendo executadas ao longo do projeto. Além disso, é possível identificar não conformidades e tratá-las em tempo hábil, assim como compartilhar boas práticas executadas em partes isoladas do projeto, facilitando assim a difusão do conhecimento dentro dele. Além disso, as auditorias têm uma função proativa dentro do projeto, fazendo com que a implantação de melhorias nos processos sejam viáveis. É importante destacar também que elas têm uma importância muito grande dentro da questão das lições aprendidas no projeto. Através das auditorias e das verificações constantes em cima do projeto, muitas lições podem ser levantadas e utilizadas para próximos projetos. A realização do monitoramento e controle da qualidade é um processo que visa monitorar e registrar os resultados dos testes de qualidade que estão sendo feitos sobre as entregas do projeto. Ela possui dois objetivos principais: identificar as causas da baixa qualidade para que elas possam ser tratadas e validar a conformidade das entregas, conforme as métricas que foram estabelecidas na etapa de planejamento. Dentre elas, estão aquelas que vão definir como uma determinada entrega vai se mostrar conforme, e para isso é necessária a execução de testes e inspeções. Nós temos aqui alguns exemplos de inspeções que são realizadas em projetos industriais. Nessa primeira imagem, nós temos um teste de estanqueidade, que é um teste realizado sempre após a montagem de determinada tubulação, em que é preciso verificar se essa tubulação possui ou não algum tipo de vazamento. Isso é verificado por meio do lançamento de ar em alta pressão dentro da tubulação. Outro teste muito utilizado dentro da indústria é o teste de líquido penetrante. Esse teste ele visa identificar algumas fissuras que possam existir, mas que não são visíveis a olho nu. Nós temos também a própria inspeção visual. No caso deste exemplo, essa inspeção ela está sendo feita em uma superfície em concreto. No caso, a verificação de rachaduras em concreto como apresentado, ela é uma falha muito evidente. Por último, nós temos uma imagem que mostra o teste de um equipamento. Os equipamentos normalmente podem ser testados com ou sem carga. No caso desse exemplo, está sendo feito o teste com uma ponte rolante e esse teste está sendo feito com carga. Bom, com relação ao gerenciamento da qualidade, nós vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.